Sejam bem-vindos a mais uma edição do videocast do Cicobi Aracop. E é neste momento que 2026, através do projeto da Trilha do Agro, temos a honra de receber Roberto Rodrigues. 2026, onde nós estamos aqui completando uma trajetória, Roberto, de 27 anos de cooperativismo, perpassando por cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, norte de Minas, expandimos para os estados do Pará, do Amapá e, recentemente, para o estado de São Paulo. Acreditamos veementemente no cooperativismo como uma força propulsora das comunidades. E é por isso que o Cicobi Aracop está na presença de famílias, está na presença do agro, está na presença de todos os setores da economia, fazendo a diferença para mais de 100 mil pessoas. Essa instituição, que iniciou em 1999, hoje tem o orgulho de ser uma das mais consolidadas do Brasil, posicionando ainda a 11ª posição no ranking do Cicobi. E somos a maior repassadora de crédito rural de Minas Gerais. A nossa instituição tem 100 mil pessoas, acumulando projetos sociais, projetos econômicos de muito desenvolvimento, sobretudo, como dizemos, para todos os setores da economia. E é neste momento de muita consolidação de história, onde a gente inaugura um espaço de mais de 6 bilhões em ativos, onde fechamos o 2025 com mais de 100 milhões em resultados, em sobras brutas. E é neste momento que a gente traz esta pessoa, uma das mais conceituadas e consolidadas, importantes pessoas e personalidades do contexto do nosso cooperativismo brasileiro e mundial e também do agronegócio. Neste ano em que nós aspiramos informações de qualidade, informações técnicas para boas tomadas de decisão, e é por isso que o Roberto está aqui hoje, para preparar você, cooperado, para estes momentos tão sensíveis das quais passamos no dia a dia, preparar nossos cooperados para a formação, capacitação, que é um dos nossos princípios do cooperativismo. E é por isso que o projeto Trilha do Agro percorreu 5 cidades durante o mês de maio, que consolida aniversário de constituição do Cicobi Aracop, passando por quase 1.000 participantes que foram prestigiar esse grande ídolo para todos nós cooperativistas brasileiros, professor, engenheiro, produtor rural, ex-ministro, e a sua história é tão importante que deixa 10 livros publicados, acumula prêmios, reconhecimentos, mas, sobretudo, a sua representatividade em várias entidades. Dentre elas, destacamos a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, e também a Aliança Internacional das Cooperativas, o primeiro brasileiro não europeu que presidiu essa importante instituição. Vejam que responsabilidade, nossa singular, receber esta importante pessoa. Então, em nome de toda a diretoria, governança, conselheiros, funcionários e nossos 100 mil cooperados, muito obrigada, Roberto, por deixar a sua marca histórica aqui no Cicobi Aracop por mais desta vez, mas agora a gente registra pelas nossas mídias digitais, isso eterniza no tempo. E a sua mensagem hoje vai culminar em várias gerações que poderão ser inspiradas por palavras e também muitas orientações para continuar prosperando no nosso país através do cooperativismo e da nossa prosperidade na economia. Obrigada, Roberto. André, em primeiro lugar, que apresentação maravilhosa que você fez. Muito obrigado por isso. Fico orgulhoso de estar com vocês aqui numa apresentação tão exitosa com a Aracop, na sua história pequena, mas brilhante. Eu só quero que assuma um compromisso com isso, comigo. 29 anos agora, né? Isso agora. Quero botar nos 50 anos, André. Me convido nos 50 também. Com quero certeza. Botar aqui. Eu admiro vocês todos, uma cooperativa maravilhosa, exemplar. Botar aqui, para mim, é uma honra e um prazer muito grande. Obrigado pela chance. Nós agradecemos muito. E é neste momento nós vamos fazer algumas perguntas. Eu estou ao lado dos nossos diretores executivos, ao meu lado fundador, diretor de risco, Carlos Naves, e também ao meu lado o diretor de operações, que assim como eu, Alberto, iniciamos como estagiários e hoje estamos na executiva da cooperativa, né, acumulando essas tantas idades e tanto trabalho.
Primeiramente, Roberto, eu vou fazer-te uma pergunta e já passarei para os meus colegas também trazer à tona algumas perguntas. Ok. Mas a minha primeira pergunta de aquecimento é que tem uma frase sua que mexeu muito comigo. Olha só, eu até deixei ela aqui anotada. O cooperativismo é a forma mais civilizada de organização econômica. Nós estamos vivendo neste contexto de credibilidade. Queremos ouvir de você, que foi tão importante na representação do cooperativismo, sobretudo de crédito, para contar um pouquinho para a gente aqui, porque eu sei que você tem contribuição, inclusive com a fundação do próprio Sicoob, do sistema Sicoob, né, Roberto? Para que você nos dê a sua opinião acerca da própria credibilidade do sistema, né? Porque é tão importante eu participar de uma cooperativa na minha cidade, porque é tão importante e seguro eu concentrar as minhas movimentações numa cooperativa de crédito. Então, gostaria muito que pudesse trazer para os nossos que nos vão prestigiar essa mensagem sobre o cooperativismo de crédito, né? Da sua importância real. Vamos lá, Andréa. Há uma clara divisão no mundo inteiro a respeito de quem é desenvolvido e quem não é desenvolvido. Países, comunidades, estados, regiões, cidades. O que caracteriza o desenvolvimento de um país, de uma região, é o seu grau de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido, quanto mais articulado, quanto mais unido, quanto mais irmanado for um país ou uma região, mais desenvolvida ela será. Quanto mais desorganizada, desagregada, menos organizada e menos desenvolvida ela será. Portanto, a organização da sociedade é a base da definição do que é desenvolvido ou não. E a organização se dá em dois rumos. Um, rumo político. Quem organiza politicamente a sociedade? Partidos políticos, associações de classe, que defendem categorias ou ideologias ou religiões, ou o que seja, organizações privadas. Mas a organização econômica é a cooperativa. Então, a cooperativa é o braço econômico da organização da sociedade. Portanto, quanto mais cooperativado for um país, uma região, uma cidade, mais desenvolvida ela será e a sua sociedade será mais avançada. Só que o cooperativismo tem seus diversos ramos. E deles, o que é mais sofisticado é o ramo financeiro, das cooperativas de crédito. Então, aqui você tem a consolidação da ideia. Cooperativismo é o braço econômico da organização da sociedade. E o cooperativo de economia, de crédito, é o braço econômico da economia geral. Portanto, nós somos, no cooperativo de crédito, um instrumento central para o desenvolvimento. E eu aprendi isso na faculdade. Quando eu agronomia, fiz o curso de cooperativismo e eu sabia o que era o cooperativo de crédito, da teoria. Mas, muito jovem, assumi a presidência de uma cooperativa de produtores de cana na minha região, em Guariba. Naquele tempo, Andréia, existia o Instituto do Açúcar do Álcool, o IAA, que não existe mais, foi eliminado pelo governo Collor. Mas o IAA coordenava toda a atividade canaveira, açucareira e alcooleira do país. Cota de produção, preço dos produtos, da cana, do álcool, do açúcar, era estabelecido pelo governo. Então era um problema altamente intervencionista do IAA no setor sucroenergético. E o IAA, a partir dos anos 70, decidiu fazer financiamentos para os produtores rurais ou para as usinas através das cooperativas agrícolas. Eu era um jovem, presidente da cooperativa agrícola, recebi um financiamento muito grande do IAA para comprar tratores e caminhões para revender para os cooperados, com cédulas brilhantíssimas. Mas o presidente da cooperativa, que era eu, assinava toda a cédula, era responsável por cada empréstimo. Eu fiquei muito preocupado com a condição do empréstimo, porque eram 10 anos de prazo e a garantia era o próprio bem. E de um caminhão para o produtor de cana, caminhão de cana acaba em 10 safras. Que garantia que eu teria que em 10 anos aquele pagamento seria feito? Fiquei preocupado com essa questão e resolvi criar uma cooperativa de crédito, que eu tinha aprendido, que era o mecanismo para instruir esse processo. Com a seguinte característica: a cooperativa de crédito era controlada pelo Banco Central. Então eu teria um controle rigoroso e criei uma cooperativa de crédito
1973, lá em Guariba. Ela se instalou em 74 e foi uma sorte enorme que eu tive, porque tinha um banco na cidade que fechou a sua agência porque era antieconômica. O gerente era meu amigo de infância, trouxe ele com uma dor do banco, criou um crédito de crédito, era um banquinho funcionando muito profissionalmente, de maneira profissional. A cooperativa chamou a atenção dos dirigentes da OCESP São Paulo, a Organização das Cooperativas de São Paulo, que me pediram para montar outros cooperativas de crédito do Estado de São Paulo. E eu criei um grupo de trabalho e montamos mais 16 cooperativas de crédito em 3 anos e uma central no Estado de São Paulo. Aí me aproximei muito de um grande mestre chamado Mário Cruz Guimarães, que desenvolveu os cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul. E o presidente da OCB foi lá, viu aquilo e falou: Roberto, tem que criar no Brasil. Criou um grupo de trabalho, o Mário Cruz Guimarães. E eu saímos pelo Brasil e criamos mais de 80 cooperativas de crédito no Brasil inteirinho, uma central em cada estado. Mas, naquele tempo, a cooperativa de crédito era quase uma abstração, porque o Banco Central impedia que tivesse talão de cheque, não podia cobrar taxas ou tarifas, não podia remunerar depósito a prazo, não podia cuidar de depósito à vista. Então, chamava os não pode do Banco Central. E aí, o tempo foi passando e essa luta que eu encetei pelas cooperativas de crédito me deu renome nacional e acabei sendo ali presidente da OCB. Isso mesmo. Em 85. Em 85, tinha se instalado a nova república, Tancredo Neves eleito, faleceu, tomar posse, Sarney assumiu a presidência da república e cumpriu o compromisso de Tancredo, que era convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Como presidente da OCB, fiz um trabalho grande no Brasil inteirinho e coloquei na Constituição Brasileira um artigo que dava às cooperativas de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Liberou a cooperativa de crédito. Olha só. E aí, eu era membro do Conselho Monetário Nacional, representando a agricultura, fizemos o Banco Central trabalhar, o Banco Central fez uma grande ação de promoção e correção no mundo de crédito, e as coisas avançaram. Olha. E nós tivemos hoje essa maravilha que é, por exemplo, o Aracop. Que bom. Um ente financeiro correto, decente, equilibrado e que é o braço econômico da gigantesca organização dessa região. Que bacana essa história, hein, Carlos Alberto? A gente registra aqui a sua contribuição, que tudo é feito resultado de trabalho. Tudo E história, né? História. Olha, que beleza que é, mas ninguém sabe como foi no começo, né? Ir no banco, pegar no Banco Central, tem que fazer as coisas, mas deu tudo certo, Que graças bom. a Deus. Registramos aqui esse compromisso de recebê-lo novamente nos 50 anos da cooperativa e com a certeza de que a gente alcançará mais de 2 dígitos nessa participação de mercado do Brasil, né? Com certeza. Que é um grande incentivo que os nossos, hoje, meios financeiros almejam. Gente, agora nós vamos, muito obrigada por todo esse contexto do cooperativismo. Eu quero só comentar, gente, porque o Roberto contribuiu para posicionar o Brasil como potência agroalimentar global. Então, vamos agora caminhar, né, Alberto e Carlos, para o contexto do agronegócio e o contexto da economia também. E eu vou já passar a palavra para o Carlos, já direcionar uma pergunta nesse sentido. Isso mesmo. Obrigado, Andréia. Roberto, é inspiradora a sua história. Tanto que você já contribuiu e continua contribuindo, né? Com essa disposição, né, de estar levando aí tantas informações importantes, pertinentes, né? Principalmente num segmento tão importante como o agro. A minha pergunta, Roberto, como o senhor avalia o impacto dos juros que nós estamos no momento vivendo, altos, no acesso ao crédito rural e nos investimentos em tecnologia e inovação no campo? Carlos, você coloca o dedo numa ferida dramática 2026, 25, 27. Este período que estamos vivendo aqui na agricultura brasileira e mundial é dramático. Internamente, por causa de algumas questões que você colocou. Hoje, o custo do produção agrícola cresceu muito. Juros de 20% ao mês, de 2% ao mês, a agricultura não pode pagar.
Isso é tão sério e tão grave, nós temos tido um recorde recorrente de recuperações judiciais. Sim. Do ano de 2024 a 2025, cresceu 52% no recuperações judiciais. Nossa. No primeiro trimestre desse ano, já tem o dobro do primeiro trimestre do ano passado. O que é isso? Esse custo de dinheiro, a agricultura não paga. O agronegócio não paga. Então, é um problema dramático que tem uma consequência adicional. Quanto mais recuperação judicial, menos dinheiro disponível para a categoria agricultora como um todo. Então, nós temos pouco dinheiro muito caro. Já é um dado forte para inibir a atuação econômica da agricultura brasileira. Mas soma-se a esse fato um segundo fato igualmente dramático. Os preços agrícolas despencaram em dólares no mundo inteiro. A oferta mundial cresceu, a demanda não cresceu do mesmo tamanho, resultado, oferta maior que demanda, preços caíram. Então temos custo alto, preço baixo. Um inferno. Já seria o suficiente para uma crise enorme no agro brasileiro. Mas a essa questão toda se soma uma questão internacional, que começou com a questão comercial colocada pelo presidente Trump dos Estados Unidos, mexendo com geopolítica, com tarifas de comércio, criando uma bagunça internacional, que alguns economistas chamam de uma nova desordem econômica, não é uma ordem econômica, é uma nova desordem econômica, cujo resultado é imprevisível, mas ao qual se soma agora dramaticamente a guerra no Oriente Médio. Por que dramaticamente? Porque o Estreito de Hormuz, que é liderado pelo Irã, é por onde passa hoje uma grande quantidade de fertilizantes que o Brasil consome e óleo diesel, que é essencial. Nós importamos no Brasil hoje 25% do diesel consumido no Brasil. É muita coisa. Sim. Parada lá no Golfo de Hormuz, no Estreito de Hormuz. E nós importamos no Brasil 85% do fertilizante consumido, parado lá no Estreito de Hormuz, em grande parte. Então isso significa que os custos são altos, os preços são baixos, não vai chegar fertilizante para todo mundo. O diesel está mais caro, então encarece o custo de produção. Ou seja, é quase uma tempestade perfeita para o agro brasileiro. Essa tempestade perfeita vem se acentuando com um plano de safra que deve ser desenhado proximamente e que não tem mais a importância que no passado. No passado, o plano de safra era fundamental, porque tinha o crédito estabelecido, o taxa de juros que era estabelecido, os preços mínimos definidos, as regras de comercialização, era tudo estabelecido no plano de safra. Isso há 20 anos atrás. Agora que o produtor rural tinha uma baliza para orientar a sua decisão. Hoje, tem muito menos do que isso. Hoje, por exemplo, quando fui ministro da Agricultura, não quero falar de mim, mas é uma importante informação, eu criei duas questões fundamentais para liberar o produtor do crédito oficial, Banco do Brasil, etc. Isso aí. Criei o seguro rural e criei os títulos do agronegócio, o LCA, o CRA, o CDCA, e mais tarde foram acrescentados pelo FIAGRO. Então, hoje, mais de 60% do financiamento agrícola não é mais fora. Plano de safra. É fora plano de safra. Mas é uma baliza. E essa baliza tem que constar fundamentalmente o plano de safra. Porque além de tudo, do plano de safra, o seguro rural. Porque além de tudo que nós já falamos, está anunciado um El Niño poderosíssimo em 2020. Talvez o mais importante da história agrícola brasileira. Ora, custo alto, preço baixo, juro insuportável, insumos agrícolas cada vez mais caros e El Niño é a tempestade perfeita. Nossa. Então, um ano muito complicado para todos nós. Uma pergunta, como é que nós saímos dessa? Não saímos dessa. Essa tem que sobreviver. Ontem mesmo dizia aqui numa reunião, aqui em Araguari, que é um tsunami. Isso é um tsunami que está invadindo a praia do agro brasileiro. Ele vai embora correndo, arrancando tudo. Mas vai voltar para trás. Essa crise vai passar. E vai sobreviver quem tiver a raiz cravada. Legal. Firme, quem tiver capacidade de resistir ao processo. Eu, com 84 anos, já passei por muitas crises da agricultura. Porto Rural, já passei por muitas crises. Essa é a pior de todas, porque ela é uma crise interna. Ela é interna, mais a externa, e mais a do clima. Então, é um tríplice desastre. É preciso ficar vivo, porque o futuro
é brilhante, mas o futuro não interessa aos mortos. É preciso sobreviver. Ótimo. E como da sua palestra, vai passar. Passa. Vai passar. Sempre passa. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Com certeza. Que bom saber, né? Essa safra vai ser superada através também, né, da própria força da coletividade, porque o cooperativismo, a própria Aracop, ela é, como nós comentamos no início, a maior repassadora de crédito de Minas Gerais, nos contextos muito além dos planos safras e linhas equalizáveis. Então, hoje no LCA, nos CPRs e as linhas que a gente cria diariamente, né, Alberto, Carlos, juntamente com o diretor de negócios também, André, isso faz a diferença. E como as crises que a gente já passou também, né, Roberto? É nas crises que o próprio cooperativismo cresceu e despontou mais, porque ele está sempre ao lado das pessoas. Isso faz uma grande diferença. Sabe que essa tua fala, viu, Alberto, é relevante, porque com a economia globalizada, a margem por unidade de produto foi diminuindo. Um saco de soja custa menos, vale menos, um tonelada de açúcar vale menos, 1 quilo de carne vale menos. De modo que a renda no campo só se dá com a escala. E a escala, o pequeno não terá escala jamais. Então, o pequeno produtor rural, e de qualquer atividade, não só agricultura não, qualquer atividade do pequeno está condenado à morte. Está mesmo. Nos países desenvolvidos, na Europa, na América do Norte, na Ásia, os países ricos subsidiam o produtor rural. Então ele tem uma renda fora da atividade, que o mantém vivo. Mas aqui não tem subsídio. Então, como é que o produtor vai sobreviver, o pequeno, se ele não tem escala? Ele faz a sua escala na cooperativa. A cooperativa une todo mundo, enquanto que o conjunto dos pequenos fica um grande, tem escala. Escala, tecnologia, redução de custo, melhor oferta de presença no mercado. Então, a cooperativa tem cada vez mais o papel de inclusão social, impedir pessoas sejam excluídas do mercado e, portanto, da vida econômica do país. Que bom. E vai ser muito bom sempre tê-lo conosco para prestigiar os projetos que nós contribuímos com as cadeias produtivas locais, como vários exemplos deste sentido de desenvolvimento econômico, trazendo aí prosperidade em várias comunidades. Eu quero, nesse momento, já passar a palavra para o diretor de operações, Alberto, para fazer esse contexto com os conteúdos que foram compartilhados nas palestras. Afinal de contas, né, nós tivemos em Morada Nova de Minas, que hoje, pelo trabalho do cooperativismo, se posiciona como a maior produtora de tilápia do país, e o Cicobi Aracop foi um agente protagonista nesse sentido. Eu vi lá. Né? Estivemos em Araxá, em Monte Carmelo também, grandes players do agronegócio, como o café, a própria nossa Monte Carmelo na região do Cerrado Mineiro, Araguari, que é um grande, também se posiciona entre as 100 maiores cidades do agronegócio do país, e Uberlândia, que já é aí um polo de tecnologia e inovação, que também foi um dos contextos compartilhados nas palestras. Alberto, dentre tanto ensinamento que o Roberto trouxe nas palestras, qual você acha que não pode deixar aí de fazer essa pergunta para o Roberto? Primeiramente, parabenizar pela excelente apresentação, excelentes apresentações realizadas. Com certeza o senhor trouxe muito conteúdo, muita informação e orientação que vai fazer a diferença no campo. Obrigado, a diferença na produtividade, a diferença na renda e na condução das atividades do agro que impulsiona o Brasil. Ontem, nas palestras, né, várias que o senhor revisou na trilha do negócio, o senhor deixou muito claro a importância da elevação da produtividade, a importância da utilização de forma sustentável das áreas disponíveis, e que o Brasil se destaca nesse sentido, que na verdade tem muitas áreas aproveitáveis, que o Brasil consegue, sem desmatar, ter uma produção com destaque na maioria dos produtos hoje de exportação. Em 7 produtos é o primeiro lugar. Nesse cenário difícil, conforme já foi abordado, tem um slide que chamou muita atenção, acredito que de muita gente que teve a oportunidade de participar da sua apresentação, que foi sobre uma estratégia integral. Então eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa estratégia integral. O que o produtor ele precisa fazer, quais as estratégias para ele enfrentar esse cenário de dificuldade, esse cenário de desafio
em que nós nos encontramos. Roberto, em primeiro lugar, obrigado pelos seus comentários. Mas a tua pergunta me dá uma chance de tratar um assunto um pouco maior, quase que universal, o mundo inteiro. Se me permitir, eu tenho insistido, viu, André, que o mundo é hoje atropelado por 4 fantasmas, que eu chamo dos 4 modernos cavaleiros do Apocalipse. Nossa. Que são segurança alimentar, a questão energética, a questão climática, mudança climática, e a desigualdade social. Esses 4 fantasmas que atropelam o mundo inteirinho têm que ser eliminados, ou não haverá paz do planeta. E a base é alimento. Você pode ficar sem carro, sem roupa, mas não pode ficar sem comida. Então a base é a segurança alimentar do mundo inteiro. E aí, eu tenho estudado muito isso. Eu fui, como o Felipe André, fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, visitei 83 países do mundo inteiro, fui ver agricultura no mundo inteirinho, cooperativa no mundo inteirinho. E tenho a convicção, Alberto, de que a solução da segurança alimentar no mundo passa pelo cinturão tropical planeta. Pega a América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e parte da Ásia também. Porque nessa faixa tropical, que tem terra para crescer e a produtividade é muito baixa. Claro, no hemisfério norte, que é acima desse, também vai crescer um pouco, mas lá está tudo ocupado, já tem pouca chance de aumentar a área produzida. Vai aumentar a produtividade, alguma coisa, mas já tem quase um limite possível economicamente falando. Então é aqui no mundo tropical que a solução vai acontecer. Só que nesse mundo tropical, o único país que fez uma tecnologia tropical sustentável e competitiva é o Brasil. Por circunstâncias. Tivemos a Embrapa, tivemos órgãos de pesquisa estaduais, inclusive privados também. Isso permitiu gerar uma tecnologia fantástica. Vou dar um número só para você ver. O Carlos conhece o número aqui, mas é importante. Grão. Certo. 1990 até hoje, a área plantada com grãos cresceu 120%. Dobrou em 35 anos. E a produção cresceu 521%. 4 vezes mesmo. O que é isso? Produtividade por hectare. Então o Brasil fez isso. Isso é replicável no mundo tropical. Olha então, só. agora vou à tua pergunta. Coloquei aqui um preâmbulo para mostrar que nós temos desenvolvido uma agricultura tropical que é replicável nesse cinturão tropical, permitindo a esse cinturão que seja o produtor mundial de comida e energia também. E aqui um dado. A matriz energética brasileira tem 50% renovável. Do mundo é 15%. Um terço da nossa. Só tem 50% que é renovável no Brasil, metade é agricultura. É etanol de milho, etanol de cana, etanol biodiesel, tudo isso que a agricultura faz. Então, isso tudo tem que ser replicável no mundo tropical, considerando, obviamente, as desigualdades institucionais, climáticas, de terra que tem em cada país. Mas o modelo base de tecnologia pode ser desenvolvido. Então, a tua pergunta, a resposta é essa. O Brasil tem uma responsabilidade histórica, não gosto dessa palavra, mas ela é verdadeira, de ensinar o mundo tropical a fazer alimentos, energia, gerando riqueza e emprego nos países mais pobres e, portanto, reduzindo a desigualdade social e cuidando do clima, com ciência e com tecnologia. E tudo isso de maneira sustentável e competitiva. Então, eu vejo no Brasil hoje o compromisso de liderar um processo gigantesco, universal, de defesa da paz, eliminando os inimigos da paz. Que privilégio, Desculpa, hein, Alberto? a resposta é muito comprida, mas tem que dar o centro da ideia, né? É. Imagina. Que privilégio, Roberto, saber da importância e o protagonismo do nosso Brasil, né, que já representa aí de 1 a cada... Mas, Andréa, ele perguntou, o que falta para isso? O que falta, né, Alberto? Falta a estratégia. Falta uma estratégia. Nós não temos estratégia para educação. Não temos estratégia. O Brasil não tem estratégia para educação, não tem estratégia para a saúde, para a segurança, não tem estratégia para nada. Mas para a agricultura, para ser campeão mundial da paz, tem que ter. É logística, infraestrutura, é acordo comercial, é segurança jurídica. São temas que garantem ao Brasil essa condição de pai da paz mundial. Cada agente sendo a sua responsabilidade, né? Exatamente. Então, a gente tem aqui, de fato, uma mensagem de extremo otimismo para os produtores. Você nos disse que vai passar e nos disse que o papel que o mundo precisa, muita dessa chave está no nosso país. Então, profissionalizar,
a própria tecnologia, que é um tema que você também trouxe junto aí nas suas palestras. E, Alberto, você, dentro desse conteúdo que o Roberto compartilhou com a gente, você percebeu que ele também trouxe muitas inspirações para o produtor, né? De que maneira ele vai se posicionar agora para enfrentar esse tsunami, para que ele consiga prosperar. Poderia também trazer novos elementos para a gente direcionar o nosso produtor para esta atuação bem inspiradora do Roberto, né? O que você percebeu nas palestras dele? Na palestra ficou muito claro que o produtor ele precisa realmente inovar, precisa utilizar de forma sustentável a sua área, precisa melhorar as tecnologias empregadas, aumentar a sua produtividade para ele ter escala, para ele conseguir superar os desafios atuais. E acreditamos, com base na inspiração errada, foram vários momentos de inspiração, porque as pessoas percebem que são ciclos econômicos, que são momentos sazonais, que o produtor, o nosso agronegócio, especialmente soluções de Olha, melhoria de renda. você me dá uma oportunidade danada, Berto. Obrigado. Falar um pouquinho dessa coisa aqui que é muito curioso. Às vezes eu pergunto muito na rua lá em São Paulo, sabe o que é agronegócio? Ninguém sabe o que é agronegócio. O que é agronegócio? Olha só. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária. Como que é isso? Eu falei, ó, sabe o que é um guarda-chuva? O guarda-chuva tem um cabo e tem a copa do guarda-chuva. Então eu digo, o cabo é a agricultura, é a pecuária, é a roça. E a copa é o crédito, é a assistência técnica, é a indústria, é o comércio e distribuição. Se vai na chuva, tem que abrir o guarda-chuva. Se não tiver cabo, não tem guarda-chuva. Ou seja, não há abrigo da chuva sem o cabo que é a agropecuária. Então, isso é um agronegócio. Então, as cadeias produtivas são... A soma delas é o agronegócio. Mas o que é cadeia produtiva? Ó, você está com uma camisa de algodão. Algodão é agricultura também. A agricultura é só comida, não é comida não. Não é comida não, a agricultura é tudo. Eu estou vendo que a Andréa está com ruge. Ruge é urucum, a agricultura que faz ruge. Isso mesmo. Então, tudo é agricultura. Ela está com o papelzinho na mão, lá, papel Celulose, é árvore. né? Então, tudo é agricultura. Isso não é só mesmo. comida, a vida é agricultura. Então, as cadeias produtivas todas são um agronegócio. Pois bem, o agronegócio brasileiro equivale a 29% do PIB do Brasil. Isso Quer aí. dizer, quase um terço do PIB Isso é o agronegócio mesmo. brasileiro. Gera 26% dos empregos brasileiros. É o maior pagador do Brasil. E responde por metade das exportações brasileiras. Então, é importante socialmente os empregos na economia e no saldo comercial. Isso é importante demais da conta. Só que o agronegócio se divide em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Antes da porteira que é insumo, serviço, que serve para produzir. Dentro é atividade produtiva. E depois é comércio, indústria, agregação de valor. E a preocupação do Alberto é muito relevante, porque a atividade rural, propriamente dita, é 27% dos 29%. 7%. A agropecuária é 7%. O grosso, que é quase 70%, está depois da porteira fazenda. E aí é o papel das cooperativas. Você lembrou muito bem. Obrigado, viu, rapaz? E agora você botou o dedo na ferida. A cooperativa é a instituição que oferece o insumo mais em conta, portanto, reduz a participação do ano da porteira e que agrega valor e encontra comércio maior, inclusive internacional. Portanto, a cooperativa é a copa que protege o cabo. E o cabo, que é o agro, é o que levanta a proteção da copa. Então, o agronegócio é fundamental e a cooperativa tem um papel absolutamente central no processo. Antes da porteira, depois da porteira e ajudando dentro da porteira. Olha, fantástico, né, Alberto? Excelente. Assim, É imagem. Às vezes a gente fala umas coisas que
ficar fácil de entender. Inclusive, fui numa reunião de estudantes. Aham. Ô, mas fala para nós, o que é cadeia produtiva? Eu falei, ó, pensa no time de futebol. Isso. Tem a defesa, tem meio de campo e tem um ataque. Na agricultura, a defesa é a ciência, é a pesquisa que gera inovação, tecnologia inovadora, sustentável, que melhora a condição do processo produtivo. A defesa tem que ser muito boa. Se você levar gol, toma goleada. Então não pode, a defesa tem que ser campeã mesmo, é a ciência, tecnologia. O meio de campo é a cooperativa, que pega aquela informação e joga para o atacante é o agricultor, que faz o gol. Então essa é a ideia. A ciência é a defesa, a cooperativa é o meio de campo e o produtor rural Que é o bacana. atacante. Para ser campeão tem que ser forte da defesa, o meio de campo no ataque. Excelente, Roberto. Assim fica analogia. claro que se nós unirmos forças por toda uma cadeia, mais a cooperativa ali como pilar para sustentar tudo isso, para ajudar o cooperado a ter escala, com certeza, seja o pequeno produtor, seja o médio produtor ou o grande produtor, ele vai conseguir enfrentar todos esses desafios da economia, do cenário atual. Muito obrigado. Muito bom. Roberto, mas que fantástica essas analogias, né? Porque esse ano é ano de... É fácil de entender, né? Não faz, e é o ano de Copa também, né? Então, entender que a cooperativa é o meio de campo para que tudo possa acontecer, e essa força propulsora, ela é real, ela é convicta, que nós estamos aqui com uma reputação de mais de 80 anos de história. O Roberto pôde ver na prática países onde 9 a cada 10 produtores fazem parte de cooperativas, né? E o nosso país ainda tem que fazer passos importantes para quem compreenda o papel como cooperado e realmente consolide a sua atuação, seja no acesso do crédito, mas no cooperativismo como um todo do país. Então, assim, fantástico. Dizer então, né, Alberto e Carlos, aí a gente está já indo para os contextos finais, que a gente vai pedir agora para essas palavras finais mesmo, de uma mensagem que vai deixar todas as pessoas acalantadas aqui, que é esse o nosso papel, sempre direcionar e sempre dar esse impulso de otimismo para a nossa sociedade. Eu vou primeiro passar agora para cada um, já proferir a pergunta final, que vai deixar a sua mensagem final de inspiração. Carlos, por favor. Essa pergunta eu acho que ele já respondeu em toda a entrevista, mas, Roberto, diante do cenário, instabilidade política, econômica que nós estamos vivendo, o que você enxerga dentro disso para o futuro do agro no Brasil? Olha, o Carlos, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Nós sabemos, nós vimos, há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% do que consumia de comida. Olha Há 50 anos, foi ontem, cara. Nós importávamos 30% da nossa comida. Hoje, exportamos para 200 países. Isso é a maior epopeia universal. Nunca houve no século XX, século XXI até agora, nenhum país que tenha feito uma revolução tão gigantesca e silenciosa. Do bem, produção do bem, aumentando a produção, tirando gente da fome, da miséria e alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Isso aí. Então, isso é um dado real. Nós temos um caminho. Pois bem, hoje a OCDE diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa crescer 20%. Para que não falte comida para ninguém e, portanto, haja paz no mundo inteirinho. É fácil? Não é fácil. Os Estados Unidos podem crescer 10%, Canadá 9%, a União Europeia 12%, a Eurásia, China, Índia, Rússia, 12%, 13%, a Oceania 9%. Nenhum país do mundo, nem bloco de países, cresce 20%. Então, a OCDE diz o seguinte: para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Isso aí. Porque está crescendo com tecnologia, com empreendedorismo, com gente corajosa, determinada, que enfrenta problemas toda hora e vence a parada, enfrenta a crise e vence. Então, o Brasil está colocado perante o mundo como uma solução para a segurança alimentar. É dado? Não é dado. É oportunizado. O mundo oferece para o Brasil uma chance de aumentar a sua produção de alimentos em 40%. Em 10 anos, para crescer o dobro do mundo e, portanto, alimentar
2 bilhões de pessoas. Olha só. Não 1 bilhão de pessoas. Depende de nós, produtores rurais, mas depende do governo, depende do estratégia, depende do Estado brasileiro. Nós temos que ter Olha só. acordos comerciais que permitam avançar produzindo mais. Estrada, armazém, não tem um armazém. Falta armazém no Brasil, falta porto, falta trem de ferro, estrada de ferro. Então tem que cuidar de uma estratégia Né? que dê segurança jurídica para investir mais e cumprir esse papel. Sim. A história aponta para nós o seguinte: Brasil, cresça e seja o campeão mundial da paz. Eu quero ser. Eu quero ser. Estou velho. Não tem importância. Não, você está idoso, velho não. Não, estou velho. Não tem importância também. Eu estou velho, mas estou aguentando ainda. É diferente, idoso de velho. Não, não é nada, é a mesma coisa. Você conversa não. É conversa fiada. Mas também não importa. Dá tempo, eu tenho tempo de ser campeão mundial. Se todo mundo trabalhar junto. Sim. O povo brasileiro, a cidade, não é só a agricultura, não, a cidade junto, os serviços, os instrumentos todos de tecnologia e ciência e o governo. Se houver uma compreensão do Estado de que o Brasil pode ser o campeão mundial da paz, é onde temos que estar escrito nas estrelas, vamos chegar lá. Então, eu acredito muito na tua posição, André. Otimismo, esperança, segurança e que vamos avançar e ser o campeão do mundo na paz, gente, na paz. Você quer mais do que é importante no mundo do que paz. Paz é felicidade para todo mundo. Nossa. Sim, muito obrigado aí, né, pelo estímulo, né, incentivo, isso que o produtor, né, está precisando realmente ouvir, né? E nós vivemos num país rico, né, que temos terras, temos climas diversificados. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço pela chance, obrigado a vocês e bom trabalho sempre. Vamos junto. Vamos juntos, né? E que bacana ouvir isso. A gente vai ser campeão da paz, ser o maior protagonista na alimentação mundial, já de 1 a cada 7. E energia. E energia, que é mais, né, Roberto? Então, ser um campeão é possível, com boas escolhas, com boas parcerias e sempre com cooperativismo. Alberto, eu vou fazer a pergunta final para o Roberto, né? Porque ele fechou com tanta chave de ouro essa pergunta do Carlos, que a gente até já estava assim, satisfeito para fechar, porque foi um estímulo mesmo. Mas, por favor, Alberto. Sim, ontem eu descobri que o senhor Roberto, ele é um dos precursores da técnica de produção sustentável. Olha. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre essa técnica de integração lavoura-pecuária e sobre sustentabilidade no agro. Bom, essa é uma tecnologia. A regra hoje em agricultura, aliás em tudo, mas em agricultura cada vez mais é o seguinte: produzir mais com menos, cada vez mais, cada vez menos, reduzir custo, reduzir despesa, produzir mais. Então essa é a regra, produzir mais com menos. E um dos temas para isso é a integração lavoura-pecuária floresta, que só o Brasil faz. No Brasil é uma coisa fantástica, você consegue fazer na mesma área, no mesmo ano, 2 culturas. A soja, planta soja em setembro, outubro, colhe em janeiro, planta milho, colhe o milho em maio, junho, mas já semeia o pasto junto, tira o milho, põe o boi. Então você faz soja, milho e boi. Faz soja, trigo e carne. Você faz soja, meu Deus do céu, sorgo. E proteína animal. Isso só o Brasil que faz. Isso permite você utilizar a terra, as máquinas e a equipe técnica o tempo inteiro. Quando você reduz o custo fixo e distribui isso na atividade maior e reduz, portanto, o mais que você faz. Você produz mais com menos trabalho, menos capital, menos gente. Então essa é a base do processo de desenvolvimento. Mas é um dos processos, é uma das tecnologias. Muito importante, mas tem outras que vem vindo aí na ideia da agricultura regenerativa. E é isso também, fazer mais com menos, com um ideal. A base de tudo é o solo. A saúde do solo é um solo fértil, preparado, recuperado, ajudado a produzir plantas saudáveis. Plantas saudáveis geram animais saudáveis e geram gente saudável. Então, é a saúde do solo, da planta, dos seres humanos e dos animais. Saúde é a base da regenerativa, da qual a integração é um pedaço. Que bacana. E assim, com certeza, todos os nossos cooperados eles irão se beneficiar, né, com tanto conhecimento e com técnicas que vão elevar a sua produção
e com certeza irão sair, né, dessa crise de forma positiva, com muita certeza. produtividade. Com o apoio da cooperativa. Sim. E com o apoio Sempre. da cooperativa. Cabe destacar, Alberto, que somos aí um dos maiores agentes repassadores das linhas de BNDES, sobretudo de renovações aí da lavoura, pecuária, Isso. linhas Renovagro. Hoje, no cenário nacional, a nível Sicob, nós somos o segundo maior repassador de BNDES e o destaque é a linha do Renovagro, e também nós somos atualmente o terceiro maior repassador de Pronamp, Pronamp, voltado para os médios produtores. Ok. Isso. E atendemos todos os portfólios, todas as linhas, todos os cooperados, eles têm acesso a todo o portfólio do crédito rural hoje que é disponível no mercado financeiro. Muito E, bom. e para Parabéns. fechar, Roberto, dizer que nessa sua fala de tanta inspiração, de investimento em tecnologia, inteligência artificial para modernizar o campo, trazer mais produtividade, integrações, sustentabilidade, bioinsumos, exatamente. Queremos também destacar que é esse o nosso papel. A gente trabalha no dia a dia incansavelmente para buscar essas alternativas inovadoras de linhas, como o Alberto trouxe. Então, temos um diretor de negócio que fica no campo, entendendo a cultura, e a gente vai adaptando as linhas para cada tipo de cultura, com esse modelo, né, de que o produtor possa se beneficiar. E também destacar que nesse último ano nós recebemos as delegações da JICA, né, e também do BID, né, que é o Banco também Internacional de Desenvolvimento, e a JICA, que é a grande parceira aí do Japão para o acordo entre esses países. E nós somos os protagonistas para trazer esses recursos, sobretudo na participação de mulheres produtoras. E então, eu também gostaria de pedir a sua mensagem. Ele está sempre como grande representação em eventos de mulheres, sobretudo mulheres do agro, como o grande evento, o Congresso de Mulheres Cooperativistas também do agro. E, Roberto, faz sentido as mulheres também apoiarem, incentivarem, investir no campo? Destacamos, então, que a cooperativa também inova com linhas específicas para produtoras rurais através dessas parcerias. André, fico tão contente com essa notícia que me dá. Quando eu fui eleito presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, 100 países, é uma diretoria com 20 diretores. Eram 20 homens. Fui eleito, chapa única, por unanimidade, por aclamação. Eu entrei na ACI, em Genebra, na Suíça, falei, eu quero uma mulher por continente da minha diretoria. Olha só. Não tem mulher, só não, eu quero uma mulher por continente. Ah, mas não tem. Cada continente faça uma assembleia e escolha uma mulher para vir ser diretora minha. Não foi eleita pelo conselho, então não pode ter direito de voto. Então vai ter direito à voz, vai participar de todas as discussões, vai participar do processo. Fizemos isso e eu propus, na mesma ocasião, no mundo inteiro, que toda cooperativa tinha que ter uma mulher no conselho. Pelo menos uma mulher no conselho. E um jovem também. Para você ter solução e continuidade no processo. Jovem. Então, muitos países fizeram isso, outros não fizeram, mas muitos países fizeram isso aí. Sabe o que aconteceu? Depois de mim, foi um italiano. Depois do italiano, foi uma mulher inglesa. Legal. Então, a segunda presidência, depois de mim, foi uma mulher, porque eu coloquei na diretoria uma mulher em cada continente. Que Então, bacana. acho fundamental a presença feminina, porque o mundo é metade homem, metade mulher. Não tem como ter uma prevalência central masculina. Precisa da mulher. Aliás, quando eu era estudante de agronomia em Piracicaba, eu dei aula no colégio de freira, para ajudar um pouco a minha renda, né, que era meio apertada. Aula de biologia. E adotei um livro chamado Fatores Biológicos da Personalidade, Jeremias Dallanora. Faz 60 e tantos anos isso aí, imagine que como marcou minha vida. Jeremias Dallanora era o médico que escreveu esse livro aí. Ele dizia o seguinte: as mulheres têm a mesma capacidade dos homens em qualquer atividade, intelectual, doméstica, internacional, qualquer atividade a mulher tem igual do homem. Portanto, não há por que separar a mulher do homem em termos de atividades profissionais. E aí eu agreguei uma informação que é a seguinte: as mulheres têm uma condição diferente dos homens de manter a conquista. Uma conquista para a mulher, conquista é um degrau, outro degrau, conquistando. E homem nem sempre, uma vez luta para ter uma conquista, depois que tem, não tem tanto, então sempre exigente.
Eu já vi muito homem jogar tudo fora por causa de mulher, mas não vi mulher nenhuma jogar nada fora por causa de homem. Então, vamos pôr as mulheres nas cooperativas para melhorar a nossa condição de administração e gestão. Que bacana, que bom. É uma brincadeira, mas é sério. Não é sério? Mas é para Roberto, dar o essa... Cicobi Aracop, 70% do quadro são mulheres. Parabéns. Isso é uma vitória. E essa fala, né, Carlos Alberto, é para demonstrar que a cooperativa está para todos. Inclusive, a gente está falando predominantemente do agro, mas nós temos parcerias institucionais, temos grandes faculdades com parcerias. Somos, esse ano de 2026, Roberto, inaugura uma parceria do Cicobi Aracop num projeto chamado Cidade do Agro em Uberaba, onde estaremos lá e quem sabe a gente não vai ter você novamente para gravar um momento, porque na Cidade do Agro, o Cicobi Aracop terá um espaço para compartilhar conhecimento para jovens que estão em formação, estudando. Nós inauguramos, junto com o Cicobi, a Casa Rural em Uberaba, um dos maiores players de pecuária do país, agora na Expo Zebu. Então, vários movimentos acontecendo, como você viu em Pirapora, Morada Nova de Minas, que tem uma relevância histórica da nossa cooperativa. Então, eu quero, em nome também do nosso presidente Ramiro, que deixou um grande abraço, né, para vocês, teve o Silvio, vice-presidente, também acompanhando algumas palestras. Eu quero dizer que foi uma honra recebê-lo em toda a trilha do agro e deixar essa semeadura aqui agora. Palavras de incentivo, palavras de encorajamento, conhecer a identidade da cooperativa, que ela vai perpassar gerações. O nosso anseio, Roberto, é que a gente consiga fazer uma cooperativa milenar. E eu tenho certeza que esse insumo que a gente está aqui adubando neste momento foi de profunda importância para que isso possa acontecer. Né? A nossa cooperativa vai ser sempre do tamanho que a comunidade quer que ela seja. Então, que bom ter você aqui como cooperado, ter você nos prestigiando, ouvindo as informações do Roberto e dizer, o futuro tem muito sucesso. O futuro pode ser campeão mundial de vários agentes que a gente falou. Basta fazer acontecer, muito trabalho, mas também muito cooperativismo. Obrigada, Carlos. Satisfação imensa tê-los aqui no Dia a Dia. Obrigada, Alberto. E muito obrigada, Roberto. Que a sua vida continue inspirando gerações, legados, e assim a gente vai ter a certeza de grande e maior prosperidade para todas as pessoas. Muito obrigada. André, agradeço você, ao Carlos, ao Alberto pela oportunidade, a Aracop por toda essa chance que eu tive de visitar aqui Minas Gerais tão intensamente. Uma despedida, gente. Tem um ditado que é o seguinte, só planta quem colhe. Não é verdade? Nem sempre você colhe o que você planta. A verdade é a seguinte, só colhe quem planta. Vamos plantar o futuro, para o futuro melhor possível para o Brasil inteirinho. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada.